gente abre essa edição falando de uma operação contra a milícia que terminou em tiroteio na rodovia Rio-Santos. Os policiais civis e rodoviários seguiram e interceptaram um comboio lá em Itaguaí, que fica na região metropolitana do Rio. Isso foi nessa madrugada e a polícia diz que houve reação e 12 suspeitos morreram. Luvas da perícia, cápsulas de grosso calibre. Hoje de manhã ainda havia vestígios do confronto por toda parte. A polícia já vinha seguindo o rastro do bando e sabia que nas últimas 2 semanas eles estavam circulando com frequência pela região, saindo da zona oeste do Rio para a Baixada Fluminense. Os agentes também perceberam que quando chegavam na Rio Santos, os bandidos pegavam um caminho secundário para desviar de um posto da Polícia Rodoviária Federal. Foi justamente neste desvio que homens da Polícia Civil e da PRF montaram o cerco e encurralaram a quadrilha, que estava dividida em 4 carros. Segundo a polícia, os bandidos atiraram primeiro e acertaram um policial civil no peito, mas o agente estava com colete e não se feriu. Os policiais revidaram e no confronto os 12 suspeitos morreram. Com eles, a polícia encontrou 5 fuzis, 3 metralhadoras, pistolas, granadas e muita munição. Ainda de madrugada, peritos examinaram o local. Assustado com os tiros, moradores da região postaram vídeos nas redes sociais. Ó, bala voando. Um dos mortos na operação é o ex-PM Carlos Eduardo Benevides, conhecido como Cabo Benê, apontado como uma das lideranças da milícia em Itaguaí. Ele integrava o grupo de Wellington da Silva Braga, o ECO, o miliciano mais procurado do Rio. Desde que começaram a monitorar o vai e vem desse grupo, os agentes da Polícia Civil e da Polícia Rodoviária Federal já tinham feito 4 operações para tentar capturar a quadrilha. De acordo com as investigações, o bando pertencia a uma milícia da Zona Oeste do Rio que vem tentando conquistar mais territórios na Baixada Fluminense. O que tem se identificado junto aos serviços de inteligência é que a milícia da Zona Oeste ela tem se expandido na região da Baixada Fluminense. Isso é uma prova cabal dessa situação. São esses milicianos que estão vindo da região da Zona Oeste do Rio de Janeiro e se infiltrando, enfim, ocupando os territórios da Baixada, e a gente vai trabalhar para que isso não aconteça, enfim, para acabar com essa área de domínio territorial dos milicianos. E agora há pouco, a Polícia Civil lá do Rio de Janeiro deu mais detalhes sobre essa operação. Eu vou chamar aqui a repórter Marina Araújo, que tem essas informações para a gente. Marina, boa tarde. Boa tarde, Maju. Boa tarde a todos. Olha, segundo essa coletiva aqui na cidade da polícia, essa operação foi da Polícia Civil e da Polícia Rodoviária Federal, porque esses narcomilicianos não são mais milicianos só. Segundo a polícia, são milicianos que também fazem tráfico de drogas. Eles usam muitas rodovias aqui que cortam a Baixada Fluminense e a região metropolitana do Rio. Como a gente viu na reportagem do Danilo, foram 12 mortos, né? Um deles é apontado como chefe da milícia em Itaguaí, que é o conhecido como Cabo Benê. Segundo a polícia, ele era extremamente violento, torturava, ameaçava moradores. E os outros 11 mortos, né, segundo a polícia, eram os seguranças dele. Durante a coletiva, o subsecretário de Planejamento e Integração Operacional da Polícia Civil falou sobre o poderio bélico, né, que esses integrantes desses veículos estavam fortemente armados. Inclusive, mostraram aqui as armas que foram apreendidas e que a operação foi muito delicada para que ninguém fosse ferido nas redondezas, né, aquelas pessoas que estão passando pela região. Vamos ouvir um trecho. A gente não busca confronto, a gente buscou interceptar o comboio, tanto é que teve um policial da CORE que veio ser baleado, mas foi protegido pelo colete. Mas é de fundamental importância dizer que os veículos utilizados pelos criminosos, salvo um único tiro que tem no primeiro carro, os demais veículos não têm um tiro sequer. O que isso significa dizer? Os criminosos desembarcaram do veículo e buscaram um confronto. E a gente reagiu a essa injusta ingressão. Marina, é importante mesmo ter cuidado com a população que está lá ao entorno, moradores, que não tem nada a ver com o assunto, né? E Marina, outra coisa, a Polícia Civil, né, ela criou essa força-tarefa aí para combater milicianos, traficantes na região metropolitana do Rio de Janeiro, mas também tem uma preocupação agora no período de campanha eleitoral. A gente até noticiou aqui já no JH 2 assassinatos de candidatos a vereador da região metropolitana. Eu queria que você desse mais detalhes para a gente dessa força-tarefa.
É exatamente isso, Maju. As operações da Força Tarefa estão sendo feitas em áreas identificadas pelo TRE, onde os candidatos que não são apoiados pela milícia não podem entrar. Foi o que eles disseram aqui hoje. E que mesmo depois das eleições, a polícia disse que vai combater tanto a milícia quanto o tráfico de drogas, mesmo depois desse período pré-eleitoral. Vamos ver o que é essa força-tarefa. Em 2 dias, 17 suspeitos de fazerem parte da milícia morreram em confrontos com a polícia. Além dos 12 suspeitos mortos em Itaguaí, outros 5 morreram em Nova Iguaçu, numa operação realizada na madrugada de quarta para quinta. Para os moradores, parecia uma guerra. Ó, bala voando. A força-tarefa envolve todos os departamentos da Polícia Civil do Rio e foi criada para garantir a segurança das eleições. A polícia quer evitar o domínio de território pela milícia e a coação de eleitores. O trabalho da força-tarefa começou depois que 2 candidatos a vereador foram executados em Nova Iguaçu, com muitos tiros e em locais públicos. Os 2 tinham passagens pela polícia. Mauro Miranda da Rocha, candidato pelo PTN, foi preso em 2015 por porte ilegal de arma. Ele foi assassinado 15 dias atrás em uma padaria. Domingos Barbosa Cabral, do Democratas, chegou a ser preso em flagrante há 3 meses numa operação contra a milícia e foi morto no último sábado, quando estava em um bar. E tem mais, essa mesma força-tarefa da Polícia Civil fez outra operação e o alvo foram as atividades financeiras dos milicianos lá em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. 13 pessoas foram presas. As equipes saíram da cidade da polícia em direção a Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. A operação de hoje é para atacar fontes de renda da milícia, chefiada por Wellington da Silva Braga, conhecido como Eco. O Disque Denúncia oferece R$10 mil para quem tiver informações sobre o paradeiro dele. Eco ainda tem mandado de prisão em aberto por homicídio. Até o fim da manhã, 13 pessoas tinham sido presas. A polícia afirma que a quadrilha cobra taxas irregulares de segurança dos moradores, vende terrenos e botijões de gás ilegalmente, além de fazer construções irregulares e controlar o transporte de vans e mototáxi. No bairro de Comendador Soares, os agentes encontraram uma central ilegal de internet controlada pelos milicianos. E os moradores eram obrigados a contratar esse serviço. Quem mora em regiões dominadas pela milícia convive com o medo. Em Nova Iguaçu, onde foi a operação de hoje, moradores são obrigados a pagar por serviços ilegais oferecidos pela quadrilha ou são ameaçados. Segundo os investigadores, bandidos chegaram a tomar algumas lojas do comércio da região e expulsar os donos. A polícia também chegou hoje até uma farmácia comandada pela milícia, que vende medicamentos controlados e anabolizantes. Vendia medicamentos de uso controlado, sem autorização da Anvisa, e essa farmácia era utilizada para lavagem de dinheiro. A DRCPIM já estourou vários comércios irregulares da milícia que comercializavam produtos piratas. São todos esses braços financeiros que a milícia utiliza para oferir também dinheiro.